meu filho tem asma e rinite, só vive cansado, usa Berotec, só fica melhor com a bombinha. Ele usa loratadina comprimido, nebulização com Berotec Atrovente e Stamin para ele melhorar. Ele é alérgico à amoxicilina e AS comprimido e se sente sufocado se tomar esse tipo de remédio. O que fazer? É verdade, olha, o que acontece? O AS, ele tem esse problema, né? Os anti-inflamatórios, por assim dizer, principalmente os anti-inflamatórios não seletivos da COX-1, que a gente chama, eles acabam, infelizmente, desviando a produção de substâncias que pioram mais ainda a asma. Por exemplo, o AS ele consegue desviar a produção da ciclooxigenase para a lipoxigenase e acaba então havendo a produção das chamadas prostaglandinas, né, pró-inflamatórias, que pioram então o quadro clínico do asmático e também na produção dos chamados leucotrienos. Por isso que o paciente asmático que tem alergia, ele não pode tomar AS, ele deve evitar ao máximo tomar o ácido acetil salicílico, tá bom? Em relação à questão do seu filho sempre viver cansado, eu em nenhuma hipótese, aqui em nenhum momento eu quero tentar fazer um diagnóstico para o seu filho, tá? Não entenda dessa forma, eu vou te ajudar em informações gerais que você precisa levar para o seu médico assistente e ele analisar, ele fazer a moderação dessas informações. Porém, você me diz que ele usa Berotec e só fica melhor com a bombinha, né? Agora, Berotec não é bombinha. Berotec é uma medicação que é utilizada na nebulização. E que bombinha que ele está utilizando, né? Então a gente precisa entender melhor essa questão. Se ele utiliza Berotec, bem na verdade, o Berotec não é uma medicação, ou a bombinha, suposta bombinha também, que eu não sei que tipo de bombinha que ele está usando. Essas medicações não são medicações para tirar o paciente da crise a longo prazo, é mais para curto prazo, ou seja, são medicações de resgate, são medicações que devem ser utilizadas, o paciente usando o tratamento a longo prazo, mesmo ele utilizando esse tratamento a longo prazo, ele vai precisar de uma medicação adicional para que aquela medicação, mesmo no uso desse tratamento a longo prazo, possa retirar ele da crise. Tá? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, ele está utilizando somente a medicação do resgate e não a medicação para mantê-lo bem durante um bom tempo. Tá bom? Então, assim, é algo que você tem que ver. Talvez o que esteja precisando, primeiro é uma análise mais ampla, para ver se ele teria não só um problema restrito no pulmão, se ele teria um processo inflamatório nasal, um processo inflamatório em seios da face, um gotejamento pós-nasal que estivesse piorando o quadro clínico respiratório dele, causando processo inflamatório crônico no brônquio, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver isso, até porque algo que é muito dito aí no meio científico é que o nariz é a parte mais externa do pulmão, né? É a parte mais para fora do pulmão, né? É o nariz. Então, assim, quando a gente tem um problema nasal, o nosso pulmão sofre. Por isso que é importante tratar o nariz também, né? Não ver só o pulmão, ver o estômago também para ver se não haveria um quadro de doença do refluxo gastroesofágico. Tudo isso precisa ser visto e ver essa questão realmente se ele está utilizando a medicação a longo prazo, né? E, de certa forma, utilizar o Berotec ou a bombinha, ou a Aerodin, seja lá o que for, somente no caso do resgate e não como medicação a longo prazo. Esse tipo de medicação não é para ser utilizada a longo prazo. Tá? Quando eu digo medicação a longo prazo, é aquela medicação que você vai utilizar mesmo com sintomas ou sem sintomas. Ok? Você vai utilizar nessas duas situações. Então você mantém o uso dessa medicação. Ah, tô ótimo, tô bem, mas eu tenho que fazer o remédio. Entendeu? Tem que fazer o remédio. Agora, nesse caso, não. É medicação de resgate. É medicação que você faria caso você tivesse uma crise, mesmo utilizando aquela medicação de longo prazo. Tá bom? Espero ter te ajudado. Um abraço.